Estamos no mês do Outubro Rosa, um movimento mundial de conscientização sobre o câncer de mama. Só para você ter ideia, segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 70 mil mulheres recebem esse diagnóstico todos os anos no Brasil. Mas também é importante lembrar que, quando descoberto cedo, o câncer de mama tem 90% de chance de cura. E hoje eu tenho a alegria de conversar com uma pessoa muito especial, enfermeira, mãe, profissional dedicada e também uma guerreira que venceu essa luta. Seja bem-vinda, Marluce, e obrigado por compartilhar a sua história conosco. Muito obrigada, Rodolfo, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, neste canal, disseminando informações de suma importância, são informações que esclarecem a nossa população a respeito do Outubro Rosa, que é um movimento que começou na década de 1990, e agora recentemente foi atribuído a isso também a prevenção do câncer de colo de útero. Como você falou anteriormente, o meu câncer não foi um câncer de mama, foi um câncer de colo de útero, que é um câncer que, com a prevenção, tanto quanto o de mama, a gente consegue descobrir, tem um percentil alto de cura, quando ele é detectado precocemente. O diagnóstico precoce, tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de colo de útero, é de suma importância, porque a gente consegue diminuir o percentil de óbito ou de sofrimento do paciente, né? Porque é um processo muito duro, muito longo, e a gente consegue sanar um pouco desse sofrimento. Entendi. Marluce, e como foi para você receber esse diagnóstico do câncer do colo do útero? Foi difícil, né? Como a gente sabe, só que eu descobri o meu câncer em 2018, era um câncer avançado, de alto grau. Fiz todo o tratamento com esterectomia total, radioterapia, quimioterapia, braquiterapia. Todo esse processo em si foi muito doloroso. Mas se tem uma coisa importante a salientar é que o sofrimento para o paciente é mais leve. Eu achei mais leve do que para o familiar. Porque você tem noção do que você está passando, é dolorido, mas existe, né? Você tem a fé e tem a garra e está naquele momento de que vai conseguir vencer, vai vencer, mas para mim o mais dolorido foi ver os meus familiares, a minha filha, a minha mãe, os meus amigos abalados, preocupados, então foi Era bem justamente isso que eu ia perguntar, como foi para contar para a família e para as pessoas mais próximas? Primeiro, eu descobri sozinha. Através como a gente falou, do autoexame, eu detectei algumas diferenças no meu corpo, no meu ciclo menstrual, umas dores que mudaram de padrão. Geralmente a mulher tem cólica embaixo do ventre, mas a cólica que eu estava sentindo era cólica na parte da lombar, na relação sexual, um sangramento. Então foram sintomas que foram despertando em mim uma curiosidade, e aí eu acabei, fiz um toque, descobri e já liguei para minha equipe, né, minha irmã que é enfermeira, um amigo que era médico. Depois que a gente finalizou, com 2 dias a gente finalizou a situação do diagnóstico, e aí foi quando eu fui falar para minha mãe, para minha filha, para os meus outros irmãos. Eu acho que para eles foi mais doído do que para mim, porque eu tinha certeza de que eu ia ser curada, porque Deus é grandioso e misericordioso na minha vida, né? Mas ver eles naquele sofrimento foi mais dolorido. E naquele momento que passou por sua cabeça, o que é que você imaginava? Eu sabia que eu ia ficar curada. Eu não senti nada. Assim, o coração para, o sentimento. Acho que vem uma força divina, né? Porque Fé, né? a fé. Eu tinha certeza que não morreria disso. E tenho, não vou morrer de câncer, vou morrer de outra coisa. Mas Se de Deus câncer quiser. não irei morrer, não. Com relação ao tratamento, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? O acesso. O acesso é muito difícil. O caminho a percorrer é muito complicado. Mas O acesso aqui, o acesso a explica mais. você ser inserida, né, na oncologia,
acesso aos médicos de qualidade, os de referência, para você ter uma noção, eu fui para 5 especialistas. Para que eu, dentre os 5, eu fiz um breve análise, quando eu vi que os 5 falavam a mesma língua, através do meu tio, Paulo Alencar, que era oncologista, mas veio a falecer logo depois que eu terminei o tratamento. Então, ele que me colocou. Então, o acesso para você entrar, porque nós somos aqui da segunda macro. A segunda macro, que é Mata Grande, de Arapiraca para cá, nós somos atendidos em Arapiraca. E o Chama estava com superlotação, então foi difícil. A princípio, eu pensei em ser tratada lá. Depois que a dificuldade permaneceu, ia para consulta, não tinha sucesso, o protocolo demorava, eu resolvi ir para Maceió. Aí em Maceió eu já entrei pela Santa Casa, tive muitos amigos que me ajudaram, né? E precisei, na época, a gente chama, que é um tipo de radioterapia que é IMRT. É uma terapia, uma radioterapia que ela vai diretamente no foco, no local onde o câncer se encontra, para que você não tenha efeitos colaterais ou adversos nos outros órgãos, porque você acaba queimando bexiga, trato gastrointestinal, e aí eu tive que judicializar, porque é um tratamento muito caro, e na época apenas uma clínica em Maceió tinha. Felizmente a Santa Casa não tinha, mas hoje já tem. Então os pacientes hoje já estão é mais fácil, porque a Santa Casa já dispõe desse tratamento. Você vê como é você, que é uma pessoa da área da saúde, com uma certa condição financeira boa, inclusive você tratou aí que tem um médico, tio, oncologista, e teve toda essa dificuldade. Você imagina um cidadão comum, exato, do estado de Alagoas, do nosso município, principalmente Mata Grande, a dificuldade que tem para conseguir um tratamento de oncologia. Nós tivemos a sorte de Alagoas, ter tido aí onde eu enalteço o mérito do senador Rodrigo Cunha, de ter se trazido o Hospital do Amor para Arapiraca, que é aquele hospital que tem Barretos. E com esse Hospital do Amor veio junto a Carreta do Amor. Nós já tivemos aqui a Carreta do Amor aqui no município, já 2 vezes, participando aqui, fazendo campanhas. E já houve descobertas nesta Carreta do Amor de pessoas que tiveram tratamento, justamente por conta da rapidez na descoberta e do tratamento da Carreta do Amor, do Hospital do Amor. Então essa pessoa está em tratamento. Então isso é um ganho muito grande para o estado de Alagoas, um ganho muito grande para todos nós matagrandenses. Você recebeu o apoio da família e dos amigos de profissão? Recebi. Da família principalmente, né? Porque como eu não morava em Mata Grande, eu morava em Palmeira, eu voltei para Palmeira, tive todo o apoio do gestor, né? Que me liberou de todos os meus compromissos e pediu para eu que só volte quando você estiver curada. Então eu fui para Maceió, fiquei 6 meses na casa da minha irmã, que eu morava só, já fui morar com ela para ter esse apoio, minhas tias, meus irmãos, minha mãe, todo mundo querendo raspar o cabelo e mobilizando meus colegas de trabalho, e eu sempre pedia, minha gente, não raspem o cabelo. E eu só rasparia a minha cabeça quando eu visse o primeiro fio de cabelo cair. Uma coisa importante que as mulheres saibam é o seguinte: a grande maioria dos cânceres abaixo da cintura pélvica, no caso abaixo do umbigo, a gente usa uma quimioterapia que é a cisplatina mais outra droga, que dificilmente cai o cabelo. Apenas 1 ou 2% das mulheres caem o cabelo. Então, meu cabelo não caiu. Eu recebi apoio de pessoas que eu nem tinha contato, né? Foram pessoas que me ajudaram para judicializar essa questão da IMRT. Era um amigo que o cara nunca me viu na vida, ele namorou com uma colega minha, ele não judicializou minha causa. Com 10 dias a causa estava pronta, o Ministério da Saúde liberou já o tratamento, aí foi quando eu inicializei, porque eu precisava fazer concomitante. Tanto de segunda a sexta eu fazia quimioterapia todos os dias, e na sexta-feira eu fazia a quimio de manhã e a radioterapia à tarde.
e sábados e domingos de folga, né? Porque você tem que ter um descanso para que o seu corpo se adapte, se adeque e o efeito não seja muito devastador. Isso, como você falou, quando é um câncer da cintura para baixo, que foi o caso seu, que foi o câncer do colo do útero. Foi. Mas já no câncer da mama. Então aí a droga que é usada, aí cai o outro cabelo. tipo. As pessoas, de maneira grosseira, né, que não tem um entendimento, a gente fala assim, tem a quimioterapia branca e a quimioterapia vermelha. É só pela cozinha que está no soro. Mas geralmente as pessoas de câncer que têm câncer da cintura para cima, no caso da cicatriz umbilical para cima, principalmente o câncer de mama, o cabelo tende a crescer porque é uma droga mais invasiva, é uma droga mais forte, né? Tende a cair. Tende a cair. Outra coisa, eu já percebi que você é uma mulher de muita fé. Mas essa fé, você já tinha antes do problema ou adquiriu e aumentou posterior esse problema? Eu fui para o caminho reverso. Eu era uma pessoa que estava sempre na igreja, que vivia na igreja. Eu sou protestante, frequento a igreja presbiteriana, e eu estava muito na igreja antes do diagnóstico, mas durante esse momento que eu estava me tratando, eu não fui à igreja, mas tinha os meus momentos com Deus, os meus momentos de fé, e a igreja veio até mim. Depois disso, a gente vive, o paciente pós-câncer vive um momento que a gente chama de luto pós-câncer. Você se dedica tanto, você tem tanto esforço para sobreviver àquela situação, que se você não tratar cabeça e corpo, uma hora você vai ceder. O meu médico sempre dizia, Marlúcio, tu está indo para um nutricionista? Não. Marlúcio, você está indo no psicólogo? Não, porque a Santa Casa ela tem todo esse núcleo de apoio. Você tem os médicos clínicos, os médicos cirurgiões e tem uma rede de apoio, nutrólogo, nutricionista, psicologia, todos esses. Não só para o paciente, mas também um apoio para a família, né? E aí eu fiquei um pouco afastada, voltando ao assunto, né, em relação à fé, fiquei um pouco sem ir para a igreja, mas sempre confiante de que a misericórdia de Deus me bastava. E agora a gente vive, né? Eu estou vivendo esse momento de voltar para a igreja, voltar para Deus, porque agora recentemente, apesar de ter ficado 5 anos em remissão, eu tive uma recorrência, né? Uma lesão de primeiro grau, não era uma lesão alta, que pudesse me levar à morte, como o outro câncer, era um câncer que ele percentil de cura de 1%, e graças a Deus eu consegui. Esse me abalou, mas por quê? Porque o meu psíquico não estava bem, o meu psíquico estava abalado. Esse foi mais difícil. Também do câncer colo do útero. Foi. Porque quando a mulher retira o útero completo, o útero, trompas e ovários, porque o exame de Papa Nicolau, ele não só pega o colo do útero, ele pega a parede vaginal e outros canais. Por exemplo, o papiloma vírus, o HPV, ele causa câncer de garganta, câncer de pênis, câncer de vagina, vulva e colo de útero. Então, é um vírus que está no ambiente, mas geralmente ele é adquirido pela relação sexual não protegida. E estar no ambiente não significa que você só vai ter câncer de colo se você for exposta ao vírus. Ao HPV. Existe alguns poucos casos que não são ligados diretamente ao HPV. Então, hoje na rede pública a gente dispõe, o SUS dispõe para meninos e meninas de 9 a 14 anos a vacina, né, do HPV, que está disponível, mas também ela pode ser disponibilizada para mulheres até 45 anos que são imunossuprimidas. Quem são as pessoas imunossuprimidas? São pessoas que têm o sistema imunológico baixo. Então, pessoas que já tiveram câncer, pessoas que já tiveram que tem HIV, diabetes nem tanto, mas algumas outras doenças que diminuem o sistema imunológico, então está disponível. Mas também tem na rede particular. Se você tem interesse, se a pessoa tem interesse, se acha importante, se não está dentro do quadro do que o SUS contempla, existe também esse outro caminho, né? Você, além de paciente, também é enfermeira.
Então, tem esse olhar especial de quem já esteve dos dois lados. Então, isso já é um grande avanço, até para o seu psicológico, para o seu próprio tratamento, por conta da sua profissão, já lhe deixa no meio ambientalizada, um pouco diferente de quem leva um susto de imediato, que não tem nem noção do que é, acha logo que a realidade, eu particularmente há muito tempo eu ouço, e dentro de mim eu já pensei o câncer. Hoje é o que está acabando com tudo é o câncer. Nós temos aqui no município de Pantá Grande, um exemplo, várias pessoas que nós perdemos Exato. com câncer e pessoas que hoje a gente encontrou e estava bem tranquilo, daqui a 30 dias fulano está com câncer, mais 30 dias morreu. Então, a meu ver, o câncer realmente, quando é o câncer da mama, o câncer do colo do útero, como você tratou, que é visto precocemente, que tem uma grande margem de chance de cura, então a pessoa estando bem psicologicamente, melhor ainda. Diferente de quando tem outros tipos de câncer aí, que a chance de cura é praticamente mínima. Como eu tenho o exemplo do câncer de Severode, que foi um câncer de pâncreas, e foi avassalador. É verdade. Deixa eu fazer outra pergunta. Na sua visão como profissional, qual a importância do autoexame e da mamografia? A prevenção. A prevenção é o que, não só para o câncer, mas para tantas as outras doenças, a prevenção é a chave mestre para que a gente detecte precocemente essa questão. Então, o autoexame da mama não tira o crédito e não tira a necessidade de uma mamografia. Mas, para que a mulher se conheça, né? Então, quando a gente faz o autoexame, onde a gente se toca, conhece o seu corpo, você consegue detectar precocemente algumas alterações que podem lhe levar a um diagnóstico. Então, eu, enquanto enfermeira, eu estou fazendo as minhas citologias de rotina. Sempre que faço a citologia de rotina nas minhas pacientes, também faço o autoexame, eu nelas, e ensino a fazer. Quais são os sintomas que a gente pode... Quais são as características que a mama apresenta que a gente pode desconfiar para procurar um diagnóstico mais profundo? Então, são secreções, alguns nódulos, no autoexame você consegue sentir, às vezes a pele da mama fica um pouco retraída, é um sinal de alerta, quando a pele fica um pouco enrijecida, com uma característica de casca de laranja, a gente usa esse termo porque fica mais fácil para os pacientes. Então, são sinais e sintomas que levam a gente a procurar um diagnóstico mais específico e investigar a doença. Eu tenho observado também, que aí você pode dizer com mais propriedade, que a idade, a faixa etária de quando se começaria a mamografia obrigatória, tudo, diminuiu. Era 50 anos, agora está com quantos anos? 40. A partir de 40. Então, uma diferença de 20%. Então, você acha que isso é por conta de quê? Da alta incidência de câncer que tem tido, por conta de... Qual a sua ideia relacionada a isso? A idade diminuiu porque, além dos cuidados que as mulheres já tinham, tem essa questão de obesidade, carga genética que a gente não pode mudar, mas obesidade, sedentarismo, etilismo, tabagismo, são fatores que podem levar à incidência. Então, aumentou a incidência de câncer em mulheres mais jovens que estão expostas, né, exposta a aumento de peso, sedentarismo, todas essas outras coisas. Então, o Ministério... é um avanço na saúde. Então, por que não? Por que não mais cedo? Se a gente vê que a população está tendo uma incidência alta, adoecendo mais cedo, né? Porque é como a humanidade evolui, né? E a gente evolui tanto para o bem quanto para algumas outras doenças. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia, que é uma coisa que eu, como estudante, como profissional da área de saúde, só via em livro. A gente não imaginava que passaria por isso. Então, a humanidade evolui e a gente tem que seguir o curso, né? E eu acho de suma importância, foi um ganho extraordinário, importantíssimo para a gente. Quais os sinais que você acha e aconselha que as mulheres não devem, em hipótese alguma, ignorar? Onde todo profissional, toda pesquisa, todo livro, todo artigo
fala aumento de ganho de peso, sedentarismo. Não, mas o sinal que eu digo assim, com relação à questão do câncer na mama, tem algum sinal específico que não seja só o módulo que... Às vezes a gente limita a nossa visão quando está fazendo o autoexame apenas a mama, mas é importante também a região axilar. Que é como você bem disse, a sua descoberta do seu câncer É conhecer de colo de o útero. corpo. Exatamente. Então, justamente, você não esperou fazer o exame, você teve alguns sinais que detectou que poderia ter. E é tanto que isso tenho certeza que ajudou no tratamento. Assim, na saúde a gente sempre fala que a clínica é soberana. Muitas vezes a clínica vai de uma forma, você vê os sinais e sintomas ali do paciente, você tem quase certeza que é aquilo, mas aí tem um exame mais específico, não sei o quê. Mas quando você tem um olho clínico treinado para determinado fator ou doença, você consegue detectar. Então a clínica sempre é soberana, a gente consegue identificar precocemente, né, determinados cânceres. Então, lembrando que quando a gente faz sempre o autoexame, não podemos esquecer da região axilar, onde nós temos os linfonódulos, que são uma rede de linfos que fazem todo nós chamamos do exército do nosso corpo. Temos na região de pescoço, região de axila, região de virilha, a região inguinal. Então, é uma rede que ele às vezes é o primeiro lugar que ele altera, porque ele está tentando ali combater a célula maligna, né? Então, a gente sempre no autoexame é necessário também que se faça o autoexame na região axilar. Você percebe na área da enfermagem que muitas vezes as mulheres demoram a procurar ajuda? O exame Papa Nicolau, por exemplo, existe um tabu, ainda existe, nós estamos numa época altamente evoluída, mas ainda existe um tabu nessa questão do Papa Nicolau. E uma coisa que eu vejo sempre, que eu tenho percebido, é o seguinte: até nós, os profissionais de saúde, nós cuidamos tanto da saúde do outro que acabamos esquecendo da nossa saúde, principalmente mulheres. Mulheres têm uma atribuição, não estou aqui sendo feminista ou não. O homem, apesar de ser arredio, a mulher tem muita atribuição. A mulher tem casa, tem criança, tem trabalho, tem um monte de coisa para administrar, que acontece que você esquece de você, né, para cuidar do próximo. E quando você vai procurar, e aí existe aquela, não, eu não vou pro ginecologista porque ele é médico. Não vou pro postinho da minha rua porque todo mundo vai saber que eu vou fazer o exame, a enfermeira me conhece. É uma coisa que deixa as pacientes um pouco inseguras e que acaba atrasando um diagnóstico que na grande maioria das vezes a gente pega ali no comecinho, porque a exemplo do câncer de colo de útero, não é uma infecção que vai desenvolver o câncer. Não, são infecções recorrentes pelo HPV que podem causar o câncer. A gente divide ele, o 16 e o 18 são os dois tipos de vírus do HPV que causam o câncer de colo de útero, né? Então, existe uma resistência mais por essa questão de pudor mesmo. Eu vejo isso mais uma questão de pudor. Essa questão de vocês da área da saúde dizer quando você sair que tem muitas atribuições e às vezes esquece de cuidar de si, eu tenho exemplo em casa. Minha esposa, Tiara, é enfermeira e quem é mais relaxado com a saúde dela era, eu canso de dizer, casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. Mas isso não justifica. Eu sou formado em veterinária. Não sou enfermeiro, mas sou formado em veterinária, não exerço. Mas se tiver um cara que tem medo de qualquer coisa na saúde, eu tive uma dorzinha, procuro logo um médico. Porque não tem necessidade de você estar postergando e escondendo. Mas, depois de tudo que você viveu, qual o seu maior aprendizado com tudo isso que aconteceu? Antes de tudo, a graça. Estamos debaixo da graça de Deus. E sem Ele nada seríamos, né? Mas eu aprendi a olhar o ser humano com outros olhos, com olho de gente para gente.
Depois que eu fui diagnosticada, tratada, curada, né, e tudo, aqui em Mata Grande eu tive, acho que Deus, acho não, ele tem um propósito na minha vida, e eu acredito que é esse, né, de ajudar o próximo a diminuir um pouco dessa carga, a ensinar o caminho para onde vai, como fazer, porque eu tive, as pessoas lembram. Acontece um câncer na família, Marluce, vou falar com Marluce. Marluce, como foi? Como é que vai? Como é que você vai fazer? Então, é olhar o ser humano me desprender dos meus preconceitos e olhar a pessoa como um todo, né? Olhar o paciente como um todo, vendo a família, vendo o meio em que ela se insere. Mas o aprendizado é só agradecimento mesmo, e agradecer a Deus as duas oportunidades Mais que ele uma me vez deu. o dom da vida, né? Mais o dom da vida, exatamente. E que mensagem você deixaria para todas as mulheres matagrandenses e do Brasil que está nos ouvindo aqui hoje? Se conheçam, realizem os exames periódicos, né, de Papa Nicolau, realizem o autoexame. Isso não é vergonha, é direito seu procurar a saúde, né? Estamos no mês de outubro, né, enfatizando muito essa questão do câncer de mama e do colo de útero, mas essa luta não só é para outubro. Essa luta é diária, anualmente, e sempre se conheçam, façam exames, se cuidem, se olhem, se amem, né? E é muito importante que a gente tenha esse amor próprio. A gente deve amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não tem como eu amar você e amar a mim menos, entendeu? Marluce, muito obrigado por você abrir seu coração aqui com a gente, falar da sua dificuldade. Parabéns pela fé, pela força de vontade, pela garra. Isso eu tenho certeza que algumas mulheres que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, você vai encorajar com certeza várias mulheres que talvez possam estar na dúvida, possam estar com alguma suspeita e não tiveram a coragem ainda. E eu tenho certeza que a partir de que assistir esse relato de vida seu. Então, muito obrigado. O Outubro Rosa é mais que uma campanha. Não é, como bem você falou, não é somente um mês, a gente tem que se cuidar o ano inteiro. A campanha do Outubro Rosa é só uma referência para dar um start na gente. Exato. Então, só tenho a lhe agradecer. E vocês, mulheres, façam seus exames, se toquem e procurem ajuda. A prevenção é a melhor forma de cura. Exato. Muito obrigado, Marluce. Estou aqui à disposição. Quem precisar de ajuda pode me procurar.